aí falando de chave pública e chave privada. E agora, vamos começar a falar da parte de algoritmos, né? Lembra quando a gente falou que quando você vai fazer a cifragem, né, a conversão de um texto original para um texto criptografado, você precisa de duas coisas. Você precisa de uma chave e você precisa de um algoritmo. O algoritmo é aquele conjunto de funções matemáticas que vai fazer a conversão das informações do seu texto para as informações cifradas. Então, a gente tem N, né, muitos mesmo tipos de algoritmos diferentes, e eu vou detalhar para vocês aqui na aula mais alguns algoritmos comuns, tá? Lembre-se que o nosso curso de redes é um curso mais genérico. Então, se você quiser se aprofundar nessa parte de algoritmos, né, interessante, porque de vez em quando, não é tão comum, mas de vez em quando o CESP cobra um detalhezinho ou outro sobre como funcionam esses algoritmos. Então, os principais a gente vai passar aqui, ok? Dito isso, o primeiro algoritmo que a gente gostaria de falar é o DES, famoso Data Encryption Standard. Ele é um algoritmo para criptografia simétrica, isso é, você vai usar a mesma chave para criptografar e para fazer o procedimento inverso. Ele era um padrão adotado pelo governo americano, vai codificar em blocos, né, de 64 bits. Então, lembra daquela história do padding, né? Se você tiver um número um pouco diferente, ele vai ter que encher um pouquinho ali até completar os 64. A chave, o tamanho da chave utilizada no algoritmo é 56 bits, e esse algoritmo foi quebrado usando brute force já há mais de 10 anos. Então, é um algoritmo que hoje não é considerado tão seguro, ok? Para passar por cima disso, o que fizeram? Criaram o que eles chamam de Triple DES. O Triple DES é uma variação do DES original que vai fazer 3 cifragens em sequência, com tamanhos de chaves um pouquinho maiores. Por quê? Porque com mais cifragens e chaves maiores, você tem mais dificuldade para que uma pessoa mal intencionada possa quebrar o seu algoritmo, a sua chave. Ok? Quanto maior a chave, mais difícil é descobrir qual é a informação original que foi trafegada. Então, DES original está caindo em desuso, porque ele já não é tão seguro assim, e o Triple DES está começando a aparecer para ocupar esse lugar. Outros algoritmos simétricos interessantes são o IDEA, que usa o mesmo conceito do DES, só que ele tem uma performance melhor, né? Ele é um algoritmo que usa menos recurso computacional para fazer a codificação e decodificação dos dados originais. E um padrão que tem sido bastante usado hoje é o AES, que é o Standard Avançado de Encriptação. Ele tem a recomendação dos Estados Unidos, do órgão lá, né, do NIST, que cuida de segurança da tecnologia, como padrão a ser adotado, né? Olha o tamanho de chave aí, a diferença para o DES. Ó, você pode usar chave de 128, 192 ou 256 bits. Tá? Então ele é, além do próprio algoritmo ser já mais seguro, as chaves utilizadas têm tamanhos maiores. Então ele é um algoritmo ainda mais seguro do que 10. Tá? E outro algoritmo utilizado para cifragem simétrica é o RC6. Né? Você deve ter visto algumas implementações com essas RCs. Né? Mais comum você tem visto RC4 e RC5. Ok? RC4 é usado, por exemplo, na rede wireless WAP.
Tá? Você usa esse algoritmo aí para fazer a cifragem dos seus dados. E o RC, ao contrário do DS, vai fazer fluxo. Tá? Ele usa fluxo de chaves. Continuando sobre o algoritmo. Aqui você tem o algoritmo mais comum de chave assimétrica, que é conhecido, que é o RSA. Basicamente, a primeira letra do nome de cada um dos caras que inventou. Rivest, Shamir e Edelman. Ok? Como é que ele funciona? O RSA funciona na dificuldade matemática de você fazer fatoração de números grandes. Números grandes aí, ó, 100 até 200 dígitos. E aqui, a escalabilidade do RSA te dá a oportunidade de usar chaves de tamanhos variáveis. Olha só, você tem chave de 512, 1024, 2048 bits, 4096 e assim sucessivamente. Isso é, conforme a necessidade de segurança aumenta, você pode usar o próprio RSA usando uma chave de criptografia maior. Lembre-se, como você aqui está usando um método assimétrico, você vai ter uma chave para codificar e uma outra para decodificar. Cada uma dessas com o tamanho escolhido. Quanto maior a chave, maior a segurança. Ok? Além disso, quanto maior a chave, mais poder de processamento da máquina é exigido para que você faça a conversão dos dados. Ok? De criptografado, ou de original para criptografado e vice-versa. Outros algoritmos menos comuns são o DSA, né, que é uma variação do RSA, e o Diffie-Hellman. Além das funções de criptografia de dado, você tem o hash, que é uma função que faz um resumo matemático de um conjunto de bits. Como assim, professor? Você pega lá, ó, essa informação aqui, esse conjunto de bits aqui, esse arquivo, e esse arquivo equivale a um conjunto de sequência X. Para que serve basicamente isso? Para você assegurar integridade da informação. A função de hash é muito utilizada para integridade. Você pode usar em assinatura digital também, mas o uso mais comum é, por exemplo, você baixa um arquivo, ok? Digamos que é um arquivo de antivírus, tá legal? Um servidor, um update para que você faça no seu servidor de arquivos. Aí você baixa essa informação e, antes de você executar isso lá dentro da sua rede, você quer ter certeza que essa informação é igual à informação original que foi disponibilizada lá pelo seu provedor. Só que, como é que você vai fazer isso? Né? O jeito mais fácil é usar uma função de hash. Né? Você vai ter como entrada um conjunto variável de bits, né, que nesse caso aqui que a gente está usando é o arquivo de update que você está baixando, e a saída é um resultado de tamanho fixo de bits. Se o seu resultado, quando você executa aquela função hash no arquivo, é o mesmo do resultado que está lá no provedor original, você sabe que o seu arquivo é idêntico ao arquivo que saiu de lá. Então, você pode executar com segurança. Tá? Os dois exemplos de funções de hash mais conhecidas são o hash MD5 e o hash SHA-1. Para comparação de arquivos, o mais comum mesmo é o MD5, que é o que você tem visto por aí. Ok? Bom, terminada a parte de hash,
a gente tem que falar do conceito de certificação digital. Então vamos lá. O que é a certificação digital? Certificação digital, pessoal, é quando você tenta transferir algo do mundo real. Isso é, você tem que assegurar a identidade de uma pessoa de forma virtual. E como é que você faz isso? No mundo real, você está me vendo, você pede a identidade para mim, né? Você tem uma série de coisas que você precisa fazer. No mundo virtual, é bem mais difícil você assegurar que a pessoa que está do outro lado é realmente quem ela diz que é. E isso vale dos dois modos, tá? A certificação é de uma parte e da outra parte, do servidor que está recebendo o serviço lá. Então, por que isso surgiu? Porque muitos negócios são feitos online. Né? Muitos, não só negócios que envolvam diretamente dinheiro. Tá? Você tem negócios de, por exemplo, consultar algum dado do seu imposto de renda lá na Receita Federal. Então, como é que a Receita vai saber que você é quem realmente diz que é? Usando certificação digital. Então, lembra do conceito lá de PKI, né? O PKI vai regular a emissão de certificado digital. Então, quando você emite o certificado digital para alguém, por exemplo, para mim, você vai ter lá as informações do meu certificado digital dizendo, olha, a validade desse certificado é de tanto tempo, o direito de uso é de tanto tempo, essa pessoa é fulano de tal, tá? E eu garanto isso. Para poder isso acontecer, você tem autoridades certificadoras e autoridades registradoras, tá? Conceitos um pouquinho distintos. Registro é quem faz o registro da informação. Certificador é quem dá o certificado para você. Aqui no Brasil, a gente tem algumas entidades certificadoras, né? As principais, Caixa Econômica e Serpro, e você tem as internacionais também, que são a CertiSign e a Unicert, que é o seguinte, são empresas que recebem essas informações, né, e que emitem esses certificados para determinadas pessoas, tá? Eles asseguram que aquele certificado é verdadeiro, tá bem? Como funciona, antes de passar para o gerenciamento de senhas, como funciona a certificação digital? Baseado lá em chave assimétrica, quando você for fazer a criptografia dos dados, né? Você vai ter uma chave pública de um certificado digital e a chave privada que fica com você. A chave pública vai ficar lá na sua autoridade, tá? Quem quiser vai conferir se o certificado é verdadeiro lá. Tudo bem? Um outro detalhe importante, né? Não basta você ter criptografia, firewall, DMZ, IPS e coisa que valha, se a sua primeira linha de defesa não está funcionando bem. E qual é a primeira linha de defesa, pessoal? Senha. Você aí já deve ter que ter decorado um monte de login e senha na sua vida. Banco, empresa onde você trabalha, sistema, e-mail. Quando você tem mais de um e-mail, vários e-mails. Então, a sua vida é baseada em login e senha. E, apesar de essas senhas serem normalmente protegidas e criptografadas lá no seu servidor, normalmente o nosso querido usuário, eu e você inclusive, costumamos escolher senhas moleza de adivinhar. É nome da mulher, data de aniversário, data de casamento, nome do filho, e esse tipo de coisa que é muito fácil de adivinhar. E aí é o seguinte, não adianta você ter todo esse aparato de defesa se a sua senha não está segura. Ok?
Então, o que tem acontecido? Conforme foi se percebendo que os usuários tendiam a usar senhas muito fáceis, se começou a convencionar algumas regras para o uso de senhas mais fortes. Então, alguns detalhes de senha segura. Normalmente, que essas senhas tenham um tamanho mínimo razoável. Hoje se trabalha com tamanho mínimo de 6 a 8 caracteres para uma senha. Por quê? Lembrem, quanto maior a chave, maior a dificuldade de descobrir. Então, quanto maior a senha em comprimento, maior a dificuldade de descobrir também, ok? Além disso, usar letra maiúscula, minúscula e número obrigatoriamente. Por quê? Lembra, quando você tem um caractere na sua letra, se você usa só letra minúscula, você tem sempre, no máximo, o alfabeto de letras minúsculas. Tá? Se você incluir aí W, né, e essas letras Y e etc e tal, você tem um conjunto pequeno de letras. Mas se você somar a isso todas as letras maiúsculas, os números e mais caracteres especiais, em cada um dos caracteres da sua senha, você tem mais possibilidades. E isso dificulta também a quebra de determinada senha. Tá? Outro detalhe, não usar palavras comuns e não usar datas comemorativas em nome de filho e essas coisas, pessoal. Né? Você precisa ter um gerenciamento mais efetivo da sua senha. Para você poder fazer com que seus usuários usem senhas seguras, tem alguns métodos de abordagem. Primeiro deles, só a educação do usuário. Não funciona. O usuário quer sempre algo que seja fácil para ele decorar. Então, mesmo que você diga para ele, olha, é legal você usar letra maiúscula, é legal você usar número, ele não vai usar se você não forçar. Tá? Uma outra abordagem que começou a surgir, geração automática por computador, usando essas características seguras que eu citei. Fácil dizer porque não pegou, né? Ele gera um conjunto de caracteres qualquer e o seu usuário obviamente não vai decorar. Ele vai escrever isso em algum lugar e deixar colado no monitor dele. Não serve para nada. Verificação reativa, aí já começa a melhorar, né? Você tem ferramentas que varrem as senhas armazenadas de tempos em tempos para verificar se alguém está usando senhas que não são seguras. E aí, a partir disso, notificar essa pessoa para trocar a senha. Já melhorou. Mas o mais eficaz é o que a gente chama de verificação proativa. Antes de você conseguir cadastrar a tua senha, o sistema verifica se a senha atende aos requisitos de segurança. Então, antes de você conseguir trocar a sua senha por uma senha nova, o sistema vai ver se você colocou um número na senha, se a sua senha tem tantos caracteres e se a sua senha tem maiúsculos e minúsculos. Então, antes do armazenamento da senha propriamente dito, ele verifica que você atingiu os requisitos de segurança. E aí, com a vantagem, dessa vez, você mesmo escolheu sua senha. Então, fica fácil para você decorar. Você não tem que escrever lá a senha que o computador gerou para você. Ok? Apesar disso, ainda tem alguns sistemas mais antigos que não fazem esse tipo de verificação. Então, sempre procurar usar senhas seguras para acessar os seus recursos de rede. Tudo bem? Esse é o fim desse bloco. No próximo bloco a gente começa falando de